Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 190 da nossa jornada, dia 9 de julho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Josué capítulo 11, Salmos 144, Jeremias 5 e Mateus capítulo 19. Abra o teu coração, ame o Senhor neste dia. Deixe que Ele fale segredos dos céus a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 11. Depois das grandes vitórias no sul de Canaã, um novo desafio surge. Agora, os reis do norte, liderados por Jabim, rei de Azor, a principal e mais poderosa cidade daquela região, unem um enorme exército contra Israel. O texto diz que eles eram numerosos como a areia da praia do mar e possuíam muitos cavalos, carros de guerra, a tecnologia militar mais temida da época. Humanamente, Israel parecia completamente inferior. Mas, antes mesmo da batalha começar, Deus tranquiliza Josué. Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei nas suas mãos. Deus nunca se intimida pelo tamanho dos nossos inimigos. Josué obedece exatamente como Deus havia ordenado e vence a batalha. O capítulo faz questão de destacar essa característica da liderança de Josué. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Essa talvez seja uma das maiores características de um homem de Deus. Não é a criatividade, a fama ou estratégia, mas fidelidade. Josué não escolhia quais ordens obedecer. Ele obedecia completamente. O texto também lembra que essas guerras aconteceram por muito tempo, mostrando que a conquista da promessa não foi instantânea. Deus havia prometido a terra, mas cada cidade exigiu perseverança, fé e constância. Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, e a terra repousou da guerra. Depois de anos de batalha, finalmente veio o descanso prometido. Deus não apenas nos chama para lutar, mas o Senhor nos conduz a um descanso. Existe um tempo de guerra e existe um tempo de paz. Quem permanece obediente durante as batalhas experimentará o repouso preparado pelo Senhor. A promessa não termina na luta, ela termina na herança. Partindo agora para Salmos 144. Davi começa este salmo reconhecendo que toda a capacidade que possui vem de Deus. Bendito seja o Senhor que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Davi era um guerreiro experiente, mas sabia que sua habilidade não nasceu dele mesmo. Foi Deus quem o preparou em cada etapa da vida, desde os dias cuidando das ovelhas até enfrentar gigantes e exércitos. O Senhor não apenas livra seus filhos das batalhas, muitas vezes o Senhor nos treina para vencer as batalhas. Logo depois, Davi contempla a grandeza de Deus e a pequenez do ser humano. Ele diz: "Que é o homem para que dele tomes conhecimento?" Muito parecido com um outro versículo, né? "Que é o homem para que dele te lembres?" Mesmo sendo infinitamente maior que toda a criação, Deus ele conhece cada pessoa, se importa com a sua vida, se torna misericórdia, nossa fortaleza, escudo, Ele é o nosso refúgio. Isso revela um Deus que, ao mesmo tempo soberano, é profundamente pessoal e deseja intimidade. Neste capítulo, Davi também ora por livramento dos inimigos, mas não busca apenas vencer guerras. Seu desejo é que o povo viva debaixo da bênção de Deus. Filhos fortes, famílias estruturadas, celeiros cheios. Ele declara também rebanhos multiplicados. Ele pede paz nas cidades e ausência de calamidade. É uma visão completa da bênção.
Não apenas prosperidade material, mas uma vida inteira sustentada pela presença do Senhor. E ao ler este capítulo, essa parte onde Davi deseja essas bênçãos, você pode orar e declarar as mesmas coisas sobre a sua vida também. O salmo termina declarando onde está a verdadeira felicidade. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. A alegria, a maior riqueza de Israel nunca foi a sua terra, as promessas, o exército, os celeiros, mas ter o Senhor como Deus. O mesmo vale para nós, deve valer para nós. A maior bênção da nossa vida não é aquilo que Deus nos dá ou aquilo que conquistamos, mas o próprio Deus caminhando conosco. Partindo agora para Jeremias, capítulo 5. Jeremias continua profetizando pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Deus declara: procurem alguém que pratique a justiça e busque a verdade. Se acharem eu perdoarei a cidade. O problema de Jerusalém não era apenas a existência de alguns pecadores. A corrupção havia alcançado praticamente todos os níveis da sociedade, incluindo pobres, ricos, líderes, sacerdotes, até profetas e governantes. Mesmo depois de inúmeras advertências, o povo endureceu completamente o coração. Eles juravam pelo nome do Senhor, mas suas palavras eram falsas. Receberam disciplina, mas não aprenderam. Foram corrigidos, mas recusaram o arrependimento. Deus então anuncia que uma nação distante viria como instrumento do seu juízo. É uma referência ao Império Babilônico. Ainda assim, em meio ao anúncio do julgamento, o Senhor declara misericórdia. Mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente. Deus preserva um remanescente para cumprir sua aliança. Uma das partes mais fortes do capítulo é quando Deus pergunta: por que não me temem? O mesmo Deus que estabeleceu limites para o mar, que controla a criação inteira, era ignorado pelo povo. Eles desfrutavam das chuvas, das colheitas, da provisão divina, mas já não reconheciam a mão do Senhor em nada. Imagina você viver sendo sustentado pelo Senhor e mesmo assim não reconhecê-lo na sua vida. Os seus pecados afastavam justamente o bem que Deus desejava derramar sobre eles. O capítulo termina com uma denúncia. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é isso que o meu povo deseja. O problema não era apenas haver líderes enganando, mas o povo preferia ouvir mensagens agradáveis em vez da verdade. Mas Deus sempre avisa antes do juízo. Ele levanta profetas, chama ao arrependimento e oferece oportunidades de retorno. Sabe, devemos amar a verdade, mesmo quando ela nos confronta, porque a correção de Deus sempre é um ato de amor que busca restaurar, nunca apenas condenar. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 19. Os fariseus tentam colocar Jesus em uma armadilha, perguntando sobre o divórcio. Jesus então volta ao princípio da criação, mostrando que o casamento nasceu no coração de Deus como uma aliança permanente entre um homem e uma mulher. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano, mas esse nunca foi o plano original do Senhor. Jesus também ensina que nem todos foram chamados ao casamento. Alguns recebem de Deus o dom de permanecer solteiros por causa do reino. O casamento é uma vocação, é um chamado, é um dom santo que exige maturidade, entrega e graça. Infelizmente, eu não consigo trazer todos os pontos de Mateus neste áudio. Nós temos um limite de tempo, mas eu gostaria que você lesse com cuidado. Jesus recebe crianças e ele pede: não impeçam de que venham até a mim. A gente precisa ter um coração como o delas também. Um coração que representa humildade, que representa confiança, dependência do Senhor. Ele também traz sobre o jovem rico.
E o jovem rico pergunta: como eu faço para herdar o reino? Ele traz um monte de mandamentos, mas o jovem rico diz que já fazia todas estas coisas. Então Jesus pede: venda tudo e me siga. E o jovem rico vai embora triste. O problema nunca foi possuir bens, foi ser possuído por eles. Jesus então ensina que ninguém consegue ser salvo por mérito próprio. Os discípulos ficam espantados, né? Então, quem pode ser salvo? A resposta resume todo o Evangelho. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação nunca foi conquistada por esforço humano, ela sempre foi uma obra da graça de Deus. Nenhuma quantidade de boas obras pode comprar aquilo que somente Cristo oferece. E ei, preste atenção nisso que Jesus fala após uma pergunta de Pedro. Jesus promete que ninguém que renuncia a algo por amor ao reino ficará sem recompensa. Deus não fica devendo nada aos teus filhos. Por mais que Ele não precisa nos dar nada, porque já temos a salvação, o Senhor reconhece tudo aquilo que fazemos por amor ao reino e nos recompensa. Porém, Jesus encerra com uma advertência importante. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. No reino de Deus, a lógica é diferente da lógica do mundo. O Senhor não mede posição, riqueza ou prestígio, o que Ele olha é o coração. Quem se entrega completamente a Cristo descobre que perder por Ele é, na verdade, o maior ganho que alguém pode experimentar. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua presença, pela Tua palavra que é viva e real nas nossas vidas. Que o Senhor continue sendo Deus do nosso coração, que o nosso coração continue se derramando a Ti, Te conhecendo a cada dia mais. Nos prepare para aquele grande dia, a vinda do Teu Filho amado, como eu tenho pedido isso, Senhor. Nos prepare para este dia, nos prepare para este dia, Senhor. Que possamos continuar Te ouvindo, tendo um ouvido e um coração sensível e pronto para obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 191 da nossa leitura.